Olá, meu nome é Dylan Rodrigues Cobar Heredia. E o meu nome é Maxwell de Brito Guimarães. Somos alunos do 7º semestre do curso de Filosofia da UFRB. Vamos apresentar aqui o conceito de paradigma nas ciências do filósofo Thomas Kuhn, com base no texto do Pós-Fácil de 1969 do livro A Estrutura das Evoluções Científicas, do pensador. Thomas Kuhn foi um físico, historiador e filósofo da ciência e é considerado um dos pensadores fundamentais em filosofia da ciência. Seus conhecimentos profundos em relação à história da ciência permitiram a ele compreender como é que se dava a construção, a validação de uma teoria científica, bem como a manutenção e sua superação. Kuhn observa nesse sentido que a ciência não é um acúmulo gradual de conhecimentos, mas é a complexa relação entre teorias, dados empíricos e paradigmas. Nesse sentido, dentre suas contribuições fundamentais, destacaremos o conceito de paradigma. Então, o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de crenças, de valores, de técnicas compartilhadas pelos membros de uma comunidade científica, servindo como modelos e diretrizes para as próprias comunidades científicas construírem seus conceitos, suas teorias e também para que possam expressar os seus valores. Nas palavras de Kuhn, um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma. Em outra passagem, ele diz que paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo foram problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Uma comunidade científica é formada pelos cientistas que praticam uma determinada ciência. Todo cientista, para fazer parte de uma comunidade, primeiramente são submetidos a um processo de formação acadêmica e profissional. Esses cientistas têm uma linguagem específica e um conjunto de técnicas definidas pelos paradigmas, que são compartilhados pelos seus próprios membros. Eles se comunicam e debatem problemas ou quebra-cabeças, publicando-os em periódicos científicos ou debatem em congressos especializados, de modo que toda pesquisa é revisada por pares, pelos membros da comunidade, ao ser aceita e compartilhada na comunidade. Desse modo, podemos entender que a ciência é o fruto de um trabalho coletivo de aceitação de acordo com os parâmetros de um paradigma aceito por uma comunidade. Assim, para que haja uma partilha do paradigma na comunidade científica, há um compromisso coletivo dessa comunidade com esse paradigma. Nesse sentido, o paradigma adotado é chamado por Thomas Kuhn como ciência normal. Se o paradigma é uma referência para a comunidade científica, e se ele é, como mostra a história da ciência, temporário, como ocorre o processo de constituição, permanência e quebra de um paradigma? O processo de constituição de um paradigma ocorre na fase que Kuhn chama de pré-pragmática. Nessa fase, os membros de uma comunidade científica discutem quais fenômenos devem ser estudados, como devem ser estudados, quais devem ser explicados, quais princípios teóricos devem ser adotados, quais os métodos, as técnicas e instrumentos devem ser utilizados na pesquisa científica. Já o processo de permanência de um paradigma se dá na fase da ciência normal, com o paradigma já consolidado. Nessa fase, o paradigma vai fornecer os fundamentos, os problemas e as soluções para que uma comunidade científica possa desenvolver suas pesquisas e aprofundar os seus conhecimentos, assim possibilitando a exploração da natureza dos fenômenos. Por exemplo,
Nicolau Copérnico, em 1543, afirmou que a Terra girava e que ela não era o centro do universo. Esse é um paradigma que dura até os dias de hoje. Por fim, o processo de quebra de um paradigma. O processo de quebra de um paradigma, segundo Thomas Kuhn, ocorre quando o paradigma não apresenta soluções diante de um quebra-cabeça, se tornando uma anomalia, provocando alterações na teoria. Ou seja, surge um problema relevante do qual um paradigma não é mais capaz de descrever e explicar o objeto de estudo perfeitamente. Assim, logo, o paradigma entra em crise. Por exemplo, os aristotélicos acreditavam que a Lua era uma esfera perfeitamente polida, mas as descobertas de Galileu, através do aprimoramento da observação com a luneta, provaram que a Lua possui irregularidades e crateras em sua superfície, levando assim à quebra do paradigma aristotélico. Assim, o processo de constituição, permanência ou quebra de um paradigma vai ocorrer dentro de uma estrutura pela qual uma disciplina, ou seja, uma área específica do saber, adentra ou adquire status de conhecimento científico. Esperamos ter conseguido explicar o conceito de paradigma de Kuhn. Esse paradigma nos permite compreender a ciência não com um acúmulo de conhecimento gradual, mas com uma complexa relação entre dados, teorias e paradigmas. Esperamos ter conseguido demonstrar um pouco do que estudamos em Filosofia da Ciência no curso de Filosofia da UFRB. Obrigado.